Olá, bom dia, Deus te abençoe nesta sexta-feira, dia 23 de agosto. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós em nome de Jesus. É uma alegria mais uma vez estar aqui com você, poder estar levando a palavra do Senhor. Eu espero que você esteja bem. Aliás, hoje é sexta-feira e até aqui nos ajudou o Senhor a completarmos mais uma semana. Graças a Deus por isso. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 15, verso de número 1. E enquanto você encontra, primeiro nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer a Deus por esta palavra que nós vamos ler, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos entendimento, dá-nos do teu Espírito Santo e perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero lembrar você que daqui a pouquinho, às 7 horas, nós temos o devocional com a pastora Ana, às 21 horas e 30 minutos, a oração da noite ao vivo, e nós temos no domingo o culto de celebração, que você é o nosso convidado. Amém? Vamos aqui voltando então para Romanos capítulo 15, verso 1. Ontem nós vimos ontem, né, na manhã retrasada também, que Paulo fala sobre essa tolerância com aquele que ainda é fraco na fé. Ele usa essa expressão, os fracos na fé, como uma que nós devemos ser tolerantes com eles, porque eles ainda estão aprendendo, eles ainda estão amadurecendo. E ele aqui, falando ainda sobre esses que são fracos na sua fé, ele fala no versículo 1 também, é como que uma continuidade do que ele falou no capítulo 14, dizendo, ora, nós que somos fortes, nós devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. E aqui então ele começa a nos ensinar, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nós não devemos somente tolerar o irmão que é mais fraco na fé, mas como ele usa esta palavra suportar fala em ajudar a carregar as suas cargas. Então nós devemos ter este amor para com o próximo. E é impossível que alguém que tenha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz dentro de nós, no homem interior, um fruto que é o amor. Então este fruto que é o amor, ele vai nos fazer estar disponíveis para amar o próximo, para estender a mão ao próximo, para ajudá-lo nas suas fraquezas, a demonstrar, amados, para eles esse amor e essa consideração de que a palavra de Deus fala. Amém? Dirigidos pelo Espírito Santo, mostrar para ele o que é o cristianismo de verdade, aonde um ajuda o outro, aonde um carrega o fardo do outro, aonde um suporta as cargas do irmão. Amém? Seja ele fraco, ou talvez não só os fracos, mas os fortes também. Amém? Companheiro de jugo, como diz a palavra do Senhor. E também, amados, nós devemos ter um amor prático. O amor do cristão deve ser um amor prático, não pode ser um amor só de boca, de palavra. Nós devemos demonstrar este fruto da fé, porque, como eu disse anteriormente, o Espírito Santo ele está dentro de nós. E se de fato o Espírito Santo está dentro de nós, nós vamos ter frutos para apresentar. E todos esses frutos, eles partem da mesma raiz, da mesma origem, o amor. Amém? Então essas debilidades dos fracos, o que significa isso? As suas fraquezas. Nós então precisamos suportar as fraquezas daqueles que são fracos ainda na fé. Amém? Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então o significado disso é um significado de agradar para construir, para edificar na vida do outro. Amém? Para nós olharmos para o próximo, como diz a palavra do Senhor, amar o próximo como a nós mesmos. Isso fala de um altruísmo, né? De não colocar o nosso eu em primeiro lugar, mas colocar o nosso próximo em primeiro lugar. Amém? Termos esse coração de servos uns dos outros. Versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, ou seja, ele não fez a sua própria vontade, ele fez aquilo que ele fez, não foi para agradar a ele, mas para agradar a nós,
para nos buscar, para nos salvar, amém? Perdoar os nossos pecados na cruz do Calvário. Antes, como está escrito, as injúrias, e o que são injúrias, pastor? São calúnias, são falsas acusações, são esse tipo de coisa Jesus carregou. Mesmo ele não tendo culpa de nada, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ou seja, as injúrias daqueles que nos ultrajavam caíram sobre Jesus. Ele carregou sobre si. Ele não quis agradar a ele mesmo, ou seja, fazer as coisas para agradar a si, mas para agradar a nós, ao próximo. Versículo de número 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação, paciência, você sabe o que é consolação, é encorajar, das Escrituras tenhamos esperança. Eu já falei sobre isso, a esperança das Escrituras não tem o mesmo significado da esperança que na língua portuguesa. Esta esperança nas Escrituras, ela fala de algo que é certo, que vai acontecer. Amém? Não existe um talvez, um será, um pode ser, mas é algo certo. Essa é a esperança bíblica. E nesse versículo 4, nós também precisamos lembrar que embora estamos vivendo a nova aliança, não estamos mais na antiga aliança, as leis morais de Deus, elas não mudaram. Elas não mudaram, elas continuam da mesma maneira. Então, nós enxergamos no Antigo Testamento, em exemplos de homens de fé, como eles viveram, como eles se portaram. E também com o exemplo daqueles que não obedeceram. Nós aprendemos com a Escritura. Então, por isso que ele diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para nós aprendermos, e o Antigo Testamento ele é muito precioso quanto a essas lições de vida, essas lições práticas daquele que obedece, daquele que segue o Senhor e daquele que não segue o Senhor. Amém? Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Estamos no versículo 5. Segundo Cristo Jesus. Esse versículo está falando o seguinte, que o forte deve suportar o fraco, deve levar as cargas do fraco, apesar das diferenças que existem às vezes na visão de um ou de outro, naqueles pontos que não são essenciais, não naqueles princípios fundamentais da palavra de Deus, como por exemplo, questões morais, a salvação pela fé, arrependimento. Não, isso são pontos que são, não podem ser, não há o que discutir a respeito disso. Mas existem outras questões de que a Bíblia não fala, mas que nós temos diferentes visões. Eu posso citar aqui, por exemplo, aqueles que creem uso um exemplo muito simples, aqueles que creem no arrebatamento, no início da tribulação, no meio da tribulação, no final do período de tribulação. Tribulação são esses 7 anos, que está para iniciar ainda. Nós estamos sofrendo ainda as dores de parto, não entramos nesse período ainda. Então são os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Que cada um tem uma opinião, por exemplo. Não, eu penso dessa maneira, eu penso daquela maneira, que não é algo essencial no sentido de interferir na salvação. Amém? Então nós devemos entender que apesar dessas diferentes visões, nós devemos viver em harmonia. E o versículo 6, ele fala sobre isso, para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus e ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual que é o objetivo de tudo isso? Glorificar a Deus. Então nós devemos viver em harmonia para glorificar a Deus. Vou trazer para um exemplo mais simples, tá? Falei sobre pré, meso, pós, mas daquilo que nós vimos ontem. Aquele que entende que pode comer carne e aquele que entende que só pode comer legumes. Apesar de haver diferenças nas visões, nós devemos viver em harmonia. Amém? Para quê? Para glorificar a Deus. Esse é o objetivo. Versículo de número 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus.
Então, olha, se Jesus Cristo, ele levou nós pecadores para a família de Deus, amados, nós devemos estar dispostos a perdoar, nós devemos estar dispostos a viver em harmonia, a acolher, que ele usa esta palavra aqui, acolher tem o sentido de aceitar de boa vontade o outro, sabe, amados, a aceitar, apesar de discordar quanto questões de consciência. Como ele disse ontem, um acha que pode comer carne, o outro acha que não pode, por isso só come legume, aí um aponta o dedo para o outro para o outro, e isso não deve acontecer. Nós devemos viver em harmonia, apesar de discordar quanto a questões de consciência, não de questões essenciais da palavra de Deus. Isso não. Amém? E ele continua, e nós vamos terminar. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Isso falando aos judeus. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Ele também é ministro para os gentios, não só para os judeus. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cita alguns textos bíblicos profetizados a respeito de Cristo como ministro para os judeus e ministro para os gentios. Alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Quem é o seu povo? Com os judeus. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem, ou seja, todos são um só povo, uma só família em Cristo, para louvar, adorar e glorificar a Deus. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo é alegria, e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por essa palavra, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória. Nós queremos te louvar de todo o nosso coração. Nós te adoramos, Senhor, e queremos colocar este dia nas tuas mãos, as nossas famílias, a nossa casa, os casais, os filhos, o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira, pedindo que o Senhor os abençoe poderosamente nesse dia. Que o Senhor possa protegê-los e guardá-los de todo mal, de todo homem perverso, abençoar toda a obra das suas mãos, livrá-los de toda armadilha, de todo acidente, em nome de Jesus Cristo. E nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Lembre-se, por gentileza, de dar like, de compartilhar com quem você ama e de também colocar nos comentários o teu pedido de oração, porque nós oramos por todos, você não está sozinho, nós sabemos o quanto o pedido de oração é importante para você. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço a todos.